Amados, queridos irmãos, como escolhidos e santos do Senhor que nós somos, Igreja Viva, nós somos escolhidos para ser fiel à vontade de Deus. Todo esse mês, já estamos findando, não é? O mês domingo é o último domingo do mês de junho. A gente tem ouvido de Deus o quanto precisamos ser fiel a Deus, o quanto Ele é para conosco. A gente sabe, confia, que Deus é infalível, não é? Situações que a gente enfrenta, momentos adversos, e sempre Deus tem nos acalentado, Deus tem nos ajudado a superar os momentos mais difíceis que a gente vai enfrentando. A gente entende, porque tem momentos da vida que alguns ainda possam não ter maturidade suficiente para entender do que se precisa acontecer para que se cumpra a palavra de Deus. Vou tratar do assunto que aconteceu comigo praticamente recente, que foi o chamado da minha mãe. Um momento difícil, né? Se eu disser a vocês que desde o dia que ela entrou na situação de enfermidade, não é? Há quase 5 anos atrás, eu sempre orei. Eu tenho uma viva esperança dentro de mim que minha mãe ia voltar a falar, minha mãe ia voltar a comer pela própria boca, minha mãe ia voltar a caminhar. Mas tenha certeza do que eu estou dizendo na presença de Jesus Cristo. Eu ainda, horas eu esqueço que ela já saiu daqui e ainda peço por ela, depois eu me lembro e volto atrás, né? Porque foi uma coisa diária minha, na minha vida. Eu tinha certeza, pela confiança e esperança em Deus. Mas também eu aprendi a entender da vontade de Deus. Que ultimamente a gente não vem falando muito, mas há uns tempos atrás a gente falava diariamente, praticamente os cultos todos, que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável. E quanto hoje eu sou feliz que eu aprendi isso. Eu orei, eu esperava, talvez até eu pudesse ficar chateado, mas Senhor, eu orei tanto, e o Senhor não me respondeu. O Senhor não me deu essa vitória, mas quem disse que não foi vitória? A saída da minha mãe aqui dessa terra. Por isso que a gente precisa cada dia compreender melhor essa vontade de Deus para com as nossas vidas. Seja até nesses momentos difíceis, que é a separação de um membro de uma família que é praticamente aquele membro principal. Não é? É um dos pilares da família. Tem um pai e tem a mãe. Mas no meu ponto de vista pessoal, a mãe ainda é muito mais do que um pai, porque eu também já perdi meu pai. Não é? Sempre amei meu pai, continuo amando meu pai, sinto assim, saudade dele. Mas a gente vê, na verdade, que mãe é esse ponto muito mais importante do que qualquer outro membro da família. Claro, amamos a todos, choramos por todos, mas a mãe é uma coisa assim, muito especial, muito especial. Mas eu não estou querendo falar disso, só para trazer ao ponto que a gente precisa crer que verdadeiramente a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo que contraria aquilo que a gente queria que fosse. E isso nos ajuda a gente nunca esquecer de Deus, nunca deixar a Deus. Nós vamos ler Hebreus, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 20 ao 21. Hebreus, capítulo 13, do verso 20 ao 21, está escrito assim: Ora, o Deus da paz
Hebreus, capítulo 13, do verso 20 ao 21. Está escrito assim o verso 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Creio que vocês, nesse prólogo que nós tivemos, curto, que eu tratei desse assunto do que eu orava, mas que aconteceu não pelo que eu pedia ou que eu queria, mas pela vontade de Deus. Foi realizado o que Ele desejou fazer. Esses 2 versos deixam a gente bem seguro também nessa questão da gente saber que precisamos crer e confiar na vontade de Deus, para que a gente possa esquecer que temos que fazer nossa vontade. Hoje nós temos um Deus, veja bem, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos Jesus Cristo, o Deus da paz, não é? O grande pastor das ovelhas pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe. O 21 começa, vos aperfeiçoe. E é onde nós vamos nos aperfeiçoando, dentro dessa direção da vontade de Deus. E se nós cremos, e se nós buscamos esse aperfeiçoamento, você vai entender perfeitamente nesta caminhada, que você está seguro, que não pode fazer a sua vontade, mas sim a vontade daquele que lhe criou. Daquele que ama você e lhe criou para viver com ele eternamente. Aí você vai aí na sua mente meditando as concordâncias que as Escrituras mostram, mesmo quando a gente passamos por essa morte física, mesmo em alguns problemas difíceis que a gente enfrenta, mas que a nossa vitória está segura. Mesmo em situações que a gente até possa imaginar, meu Deus, ai, perdi. Não, irmãos. A promessa de Deus é real, é verdadeira, é fiel. Deus é santo e Ele não pode mentir. Deus nos ama de verdade. Está provado naquela cruz e provado no dia a dia dessa nossa caminhada. Eu quero pedir aos irmãos uma coisa aqui, agora aí os irmãos da mídia. Me coloque, por favor, vocês vão ver 2 textos bem parecidos, de uma forma que a gente vai entender melhor. 1 Coríntios 6,12, a respeito da vontade de Deus e da nossa vontade. 1 Coríntios 6,12. Nós lemos 1 Coríntios 10, lembra? Pronto. Vamos fazer aqui um pensamento diante desse verso que vocês estão lendo aí, que vocês leram. Deus nos deu vida, e nessa vida que Deus nos deu, se você quiser fazer qualquer coisa, você faz. Veja que o texto deixa claro Paulo falando. Todas as coisas me são lícitas, todas as coisas você pode fazer. Mas nem todas as coisas você pode. Nem todas as coisas convêm, nem todas as coisas é bom. Nem todas as coisas agradam a Deus. Nem podemos fazer, nem podemos nos deixarmos ser dominados por nenhuma dessas coisas. Então vocês vão lembrando
que é a vontade de Deus, que nós precisamos aprender, conhecer a Deus para fazer. Lembrando, boa, perfeita e agradável. Agora vamos para o texto que nós lemos na leitura bíblica. A irmã lembra, não? 1 Coríntios 10, 23. Sou mais novo do que você. 10, 23. Pode lerem. Para que eu não seja repetitivo, eu vou para a parte C do verso. Mas nem todas as coisas edificam. Mas nem todas as coisas vai lhe dar aquilo que verdadeiramente você quer. Vai lhe trazer felicidade. Vai lhe trazer tranquilidade e segurança. Não edificam. Não cresce nada em sua vida de bom. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos aprender muito, que para que a gente possa experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós temos que fazer duas coisas que são importantes. Qual seria a primeira coisa que os irmãos poderiam lembrar? Duas as coisas que a gente não pode fazer para que essa experiência da boa vontade e presença de Deus esteja em nós. Que a gente faça a vontade de Deus. Vou dar uma palhinha para os irmãos. Está lá em Romanos 12, verso 1 e 2. Primeiro 1. Pronto. O que é que nós não podemos fazer? Não aceitarmos nada da prática do mundo. Para que a gente possa crer e confiar que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Por que agora? Meu irmão Diácono Adroaldo, vamos fazer uma interatividade. Por que que nós não podemos de jeito e qualidade nenhuma? Você vai lembrar agora que todas as coisas lícitas, mas não se pode fazer todas as coisas. Não convém, está vendo? Agora, por que, Adroaldo? Pronto, mas você tem uma palavra que você fala constantemente. Você até parou esses dias de falar. Sistema maligno. Não é sistema que você fala muito? Então, porque o mundo vive no sistema maligno. Então, a gente não pode fazer as coisas do mundo. Essa é uma das primeiras coisas importantes. Para que a gente faça a vontade de Deus. Não aceitar, não praticar as coisas do mundo. Não aceitarmos, não concordarmos. Aí você vai dizer assim, nessa primeira coisa importante, pastor, é difícil. Não é. É você ser corajoso. É você ter confiança plena em Deus, nas suas promessas. Se a gente entendeu, hoje já ouvimos que o maligno não nos toca, a gente não tem que temer nada para poder desmanchar o mal da terra. Quando nós aceitamos Jesus, sabe o que é que nós nos tornamos? Se eu perguntar, vocês vão dizer filho de Deus, claro e evidente. Mas eu vou dizer outras coisas. Nos tornamos saqueadores do inferno. Nos tornamos escolhidos para tomar as almas da mão do diabo. Você tem coragem? Ou tem medo dele? Se ele foi vencido pelo nosso Senhor, como podemos ter medo dele? Aquele que venceu e condenou ele ao inferno é o nosso Deus, é Jesus de Nazaré. Então não temos que ter medo dele. Não temos que recuar. Essa é uma das primeiras coisas, que não podemos aceitar, praticarmos as coisas do mundo. Por causa do sistema maligno, pecaminoso, que está implantado nessa terra. E a segunda, quem lembra do verso 2, de Romanos 12, 2? Sim. Sim. Agora, o que é que a senhora poderia me dizer? A senhora começou, agora vai terminar.
O que a senhora vai nos poder dizer outra coisa importante para que a gente viva a vontade de Deus? Estou dando uma dica, precisamos ter uma... Sim, mais ainda, não é muito isso. A mente pura, isso. Então nós precisamos ter a mente pura. A primeira, não nos conformarmos com as coisas do mundo, não aceitar a prática do mundo, não aceitar. E a segunda, ter uma mente pura, pensamentos positivos, maravilhosos. O crente não pode pensar negativamente. Eu não posso isso. Como você não pode? Você só precisa se colocar na posição da bênção, da confiança plena em Deus. Como é que nós chamamos Deus para essas situações? Que podemos todas as coisas nele. Chamamos Deus de quê? Deus do impossível. Não é a gente meditar um pouco mais em relação às promessas de Deus, aquilo que Deus nos garante. Mas tem posições que a gente deve estar. Não ter comportamento mais mundano, nem concordar com as coisas pecaminosas, não se conniver, e pensar coisas boas, limpas, puras, sadias, maravilhosas, positivas. É o que a gente precisa. Não podemos deixar que a nossa mente seja poluída. Pensar no mal, pensar em imoralidade, em pornografia, pensar em coisa má de outras pessoas, desejar o mal de outras pessoas nos seus pensamentos. Para que a gente possa fazer a vontade de Deus, a gente precisa, como essa segunda coisa importante, é viver com a mente pura, que é segundo os padrões divinos, segundo a vontade de Deus. A ética, o que é ética? Regras. Então são as ordens de Deus, a vontade de Deus. Nós devemos viver essa ética padronizada de Deus, a vontade de Deus. E se a gente caprichar, a gente vai vencer todo e qualquer tipo de dificuldade. Nós somos santos, irmãos. Vocês têm que crer, têm que tomar posse de que você é um santo de Deus, uma santa de Deus, uma escolhida de Deus. Não pode se conformar com as coisas do mundo, com os procedimentos, com as atitudes, com o pecado do mundo. E a outra coisa é ter uma mente sadia, tranquila, saudável. É o que a gente vai aprendendo para ser fiel à vontade de Deus, porque nós somos escolhidos. Os escolhidos fazem a vontade do Pai, do Deus, a escolha é essa. Então, meus queridos irmãos amados, Jesus, ele ensinou aos seus discípulos na oração modelo, o verso 10, quem lembra? Venha o teu reino e seja feita. Jesus ensinou para os discípulos, verso 10 de Mateus 6. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra. Está vendo? O que Jesus ensinou para os discípulos? E pelo seu Espírito e pela sua palavra nos ensina aqui agora. Essa é a oração modelo que Jesus deixou para que a gente orasse. Amados, a vontade de Deus, ela precisa, ela deve ser obedecida. Para quê? Para que exista, irmãos queridos, harmonia, equilíbrio entre a terra e o céu. Aí a irmã Josefa vai lembrar de Mateus 18, parte A. Ligado? Pronto. É isso quando se faz a vontade de Deus. A gente precisa fazer a vontade de Deus para que haja essa sincronia, essa harmonia perfeita entre o homem e Deus. Aqui a gente ainda caminha na terra, mas ligado lá no céu. É o que a gente precisa, queridos irmãos. O equilíbrio da vida do homem ligado à vontade de Deus na terra e no céu.
fazendo a vontade de Deus. E quando nós, irmãos queridos e amados, ouvimos a palavra de Deus, a vontade revelada de Deus, quando nós ouvimos, né? Nos mostra o quê? O comportamento que precisamos ter nas nossas diversas atitudes. Quando ouvimos a voz de Deus, a palavra de Deus, que é a vontade de Deus, precisamos, irmãos queridos e amados, ter a consciência da prática de nossas atitudes e ações devido à vontade que Deus quer que vivamos, não aquilo que nós desejamos, mas o que Deus quer que a gente viva. Porque toda a palavra de Deus é para nos santificar, para nos deixar como Ele nos criou, a sua imagem e semelhança. Cada dia, nos tornar nas tomadas de decisões e naquilo que a gente possa fazer. O mundo convida aí para um bocado de coisa de enganação, não é isso? Muita coisa. Como quem vai lhe dar vantagem, mas está ali tirando da presença de Deus muitas situações que aparecem na vida do homem, que vêm por meio ilícitos, que a gente não pode tomar essas posições, porque nós somos esses escolhidos de Deus. Então, queridos, nós como escolhidos para ser fiel à vontade de Deus, é preciso pôr em prática aquilo que Deus tem nos ensinado. Esse confronto, irmãos, que nós enfrentamos diariamente, poderia ser até natural, se fosse praticado pelos incrédulos. Se praticássemos coisas erradas, ilícitas, isso só se fosse a prática de um incrédulo, mas nós não somos mais incrédulos. Nós somos escolhidos e precisamos ser fiel à vontade de Deus. Não podemos, porque o mundo oferece isso, né? Qualquer coisa que você vai se movimentar num comércio, uma coisa e outra, sempre aparece alguma coisa que tenta, não é que vai fazer, mas tenta levar você a se desviar da coisa perfeita, da vontade de Deus. E o homem tem que sempre lembrar da parte humana que ele tem, que é sujeito ao pecado. Vocês vão lembrar de Mateus 26, 41, lembram? Vigiai, para quê? Mas vocês estão em Cristo. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Estamos na igreja, estamos ouvindo a palavra de Deus aqui agora, hein? Mas cuidado com a carne. Cuidado com os convites que o mundo tenta. Não aceite a prática do mundo. É essas duas coisas importantes que a gente não pode esquecer. Não, nós não vivemos mais isso. Aí você vai lembrar lá da oração de Jesus em João 17. Ele conversando com o Pai. Pai, eles estão aqui, mas eles não são mais daqui. E Jesus pediu o quê? Para que Deus fizesse com eles? Uma palavra. Santificasse. E nós somos santificados no verso 20. Porque naquela mesma oração Jesus disse ao Pai: para todos aqueles que crerem na tua palavra, santificai-os. Nós que cremos na palavra somos santificados. Está vendo que nós somos santos? E você aceite. Quando alguém lhe dizer, você é um santo, diga, sou, glória a Deus, dá um grito, sou, que é para o diabo ouvir, que você é um santo, e ele não pode com você, ele não lhe toca. A gente tem que ter, irmãos, essa caminhada segura na vontade de Deus, porque ela é segura quando a gente faz a vontade de Deus, nada nos tira da direção. Irmãos queridos, quando nós observamos o exercício das nossas atitudes e ações, e até aquelas decisões que nós tomamos à luz da vontade de Deus, as duas posições, muitas das vezes, elas podem até se chocarem. Essas duas posições que nós compartilhamos. E a gente precisa estar muito atento a esse confronto. Mas, irmãos queridos,
Essa caminhada contra a vontade de Deus traz dificuldade para o homem. Se nós deixarmos de fazer a vontade de Deus, a gente vai passar a vida inteira marchando sem sair do lugar. Só assim. Mas não sai do lugar. Vai chegar ao ponto que o chão vai ceder e você é arriscado ser engolido pela terra. Se não fizermos a vontade de Deus. Posso falar por experiência própria quando não conhecia Deus, que eu fazia a minha vontade. Quebrei a cara em muitos sentidos. Sofrimentos, mas que o diabo me dizia que era tudo bem para mim, que eu estava bem. Posso trazer isso como exemplo. Mas quando nós vamos passando a conhecer a Deus, a sua vontade, a coisa é diferente. A gente vê que era coisa mal da qual vivemos sem conhecer a Deus. E a gente observando isso, a gente vai procurar cada dia conhecer mais a Deus, para fazer a sua vontade. Sabe por quê? Que as coisas ruins acontecem, irmãos, quando você pode até encontrar algum crente que está caminhando contra essa vontade de Deus. Uma primeira coisa que pode acontecer com esses que fazem contrário à vontade de Deus. Quem poderia dizer alguma coisa? Eles têm o quê? O quê? Uma fé fraca. Esses que não vencem nunca. Uma fé fraca. Outra coisa, descompromissado com sua missão de escolhido, descompromissado, falta de leitura bíblica, porque quem não lê a Bíblia não conhece a Deus. Se conhece a Deus é pelas Escrituras, e é a gente buscando para fazer a vontade de Deus. Também, queridos irmãos amados, desincronizado com a família. Por isso que grandes problemas acontecem, porque na família não fazemos a vontade de Deus, queremos a nossa. Isso é de ambos os cônjuges, isso é ambos os cônjuges, os dois. Por isso que na família, no dia a dia da nossa vida, nós temos que fazer a vontade de Deus. E esses problemas chegam nos lares, nas vidas, porque muitos caminham contra a vontade de Deus. Não é difícil a gente entender perfeitamente isso. E esses problemas só acontecem, vida amargurada, porque não ora, e ainda tem coragem de dizer a Deus que não tem tempo. Você está dizendo que Jesus é mentiroso, quem não ora e diz a Deus que não tem tempo. Porque quando Jesus diz lá na parte A de Mateus 6,33, o que está escrito? A parte A. Não, esse é um outro também, mas Mateus 6,33. Sim. É isso, buscar primeiro o reino dos céus. Como eu posso dizer a Deus que eu não tenho tempo de orar? Como eu posso dizer a Deus que são muitas tarefas e eu não tenho tempo? A vontade de Deus em primeiro lugar. É Jesus que diz isso. Aí sabe o que é que vai acontecer? O que é que ele diz agora na segunda parte? Todas as outras coisas serão acrescentadas. Quer dizer, o seu trabalho, a sua saúde, aquilo que você está precisando, a sua prosperidade. Não é difícil querer entender. A vontade de Deus prospera, fortalece, sustenta, supre, lhe mantém, lhe alegra, lhe livra do mal, lhe dá a vitória. Como eu não posso primeiro fazer a vontade de Deus, se é Ele quem dá tudo, Ele é quem mantém, supre. Lembrar do caso de Abraão, que Deus levou a ele aquele que seria o seu verdadeiro holocausto, não era seu filho.
mas provou a sua fé. Deus supriu aquilo que Abraão precisava naquele momento. E é o Deus, hoje nosso Deus de Abraão é o nosso Deus. Nós não falamos como aqueles fariseus judeus não, viu? Nós falamos como verdadeiros santos do Senhor. Que o Deus de Israel é o nosso Deus. Então, queridos irmãos e amados, nós vamos lembrar que falamos um dia desse. Se nós, como povo de Deus, não atentar para a direção de Deus, coisas ruins acontecem. Mas não tenha dúvida. Deus, é o nosso Deus, é o Todo-Poderoso, é incomparável, é insubstituível, é invencível. Não adianta a gente tomar o lugar de Deus, que não vai resolver. E vou trazer uma prova. Deixa eu ver aqui o verso que eu coloquei aqui, pronto. Deixa eu buscar aqui, está aqui agora. Isso que nós... Josué 9,14. Sabe o que aconteceu? Josué tomou uma posição sem consultar Deus. E você sabe a história de Josué, um homem de Deus, não é? Mas ele tomou uma posição. Não consultou Deus. Sabe o que é? Que o inimigo enganou ele. Vocês não entendem que hoje o inimigo também pode tentar nos enganar? Tentar. Ele tentou Josué e Josué se foi enganado. Veja o que diz o texto. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. O que foi que aconteceu? Os Gibeonitas, inimigos de Deus, inimigos de Israel, foi para Josué dizer que precisava da ajuda dele, que queria estar com ele, que queria fazer uma aliança com ele. Josué aceitou sem consultar o Senhor. Como você, irmãos, como eu, como nós escolhidos de Deus, fiéis a Deus, não podemos ser fiel à vontade de Deus, consultar a Deus para tomar as posições. E a gente conhece a história de Josué. Então veja o quanto nós temos que deixarmos sermos avivados, para que a gente não tome posição sem consultar a Deus. E tem uma coisa pior ainda, que torna para o crente, viu? Que muitas das vezes ele sabe que vai tomar uma posição errada, não consulta a Deus porque quer o erro. Quer ser beneficiado por direções erradas. Por isso que nós lemos aquele texto, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas não edifica. Não traz para você prosperidade nem felicidade. Ou confiamos na vontade de Deus, ou vamos estar, irmãos, a vida inteira no mesmo lugar, sem sair do lugar. Irmãos, eles não consultaram o Senhor, que coisa triste. E fez aliança, sabe com quem? Com o inimigo. A gente, no dia a dia da vida, encontra com tanta gente que não tem nada a ver com Deus, né? São muitos. Que ainda não quiseram tomar uma posição diante de Deus, e a gente tem que ter muito cuidado para não tomar conselho dessas pessoas. Como alguém pode me aconselhar se ele não tem ligação com Deus? Claro que esses conselhos vêm do mundo, não tenho dúvida para falar isso. Mas quando você toma conselho de alguém de Deus, você está tomando conselho de Deus por aquele escolhido e santo do Senhor. É desses, que são santos, que a gente precisa ter esse cuidado. E essa aliança que Josué fez, trouxe grandes problemas gravíssimos para Israel. Quantas das vezes a gente já tomou alguma posição sem consultar Deus e trouxe problemas graves para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso casamento, para a vida dos nossos filhos. E até nas igrejas. Se a liderança tomar uma posição errada, querendo agradar o homem, desagradar a Deus, fugir da vontade de Deus, a igreja vai desmoronar. Deus não vai estar presente. Por isso que nós temos que aprender qual é a boa e perfeita vontade de Deus. A gente precisa. Então, queridos irmãos amados,
Nós somos famílias de Deus, a Igreja Santa. Não podemos buscar conselhos, orientações e influências por alguém que não tem aliança com Deus. Foi o caso dos gibeonitas. Eles não tinham aliança com Deus, foi fazer aliança com o povo de Deus. E Josué, um homem de Deus, findou se deixando ser convencido. Cuidado aí fora, quantos querem persuadir pelo caminho errado. Aquele que não obedece à palavra de Deus, irmãos, é que não faz a vontade de Deus. E está claro, faz a vontade de quem? Quem não faz a vontade de Deus, faz a vontade de quem? De Satanás. E palavra, o povo tem um medo, né, de falar Satanás, derrotado. Você sabe o que significa a palavra Satanás? O adversário de Deus. O acusador é o diabo. Satanás é o adversário de Deus. O inimigo de Deus, que é o nosso inimigo. O inimigo de Deus é o nosso inimigo. Aí tem tanta gente que tem medo, Satanás, virgem, não fale isso. Pois, ele sabe o momento que eu tenho com ele. Não é bom não para ele, viu? Porque é pelo poder do Espírito Santo e do nome de Jesus. Então, queridos irmãos, claro e óbvio que para a gente alcançar sucesso em nossa vida, nos nossos empreendimentos, e paz em nossa vida e nossa família, precisamos somente, exclusivamente, caminhar, andar, vivenciar a vontade de Deus. É dessa forma. Deus é soberano, irmãos. Não há outro Deus igual ao nosso Deus. Nem acima dos céus, nem abaixo da terra, nem nas profundezas dos mares. Nosso Deus é o único Deus do Altíssimo. Então não temos que buscar nada em lugar nenhum. Nós temos um Deus que é fiel, pronto para nos atender, para nos socorrer. Por que é que você ouve na Bíblia os homens de Deus? O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu pastor, tudo posso naquele que me fortalece. Por que é que você ouve tudo isso? Porque são homens de experiência com Deus, que fez a vontade de Deus. Que é o nosso caso hoje, fazer a vontade de Deus. Não tem para onde ir, irmãos. É Deus, 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 Deus e Deus. Não tem outro assunto. Então, queridos, como você viver a vontade de Deus? Principalmente nas suas decisões e atitudes. Como? É o que a gente precisa entender. É o que a gente precisa aprender, Igreja de Cristo, família de Deus. Aprendermos se verdadeiramente estamos fazendo a vontade de Deus. Ou então, como despertar essa caminhada para o centro da vontade de Deus. Não temos dificuldade. Você sabe que a balança de Deus não tem dois pesos, nenhuma medida. A balança de Deus é um peso só, o juízo de Deus. E Deus nos coloca a sua direção para justamente nós sermos justos. Todos. O desejo de Deus é que todos sejam justos, sejam transformados. E se você olhar, agora analisando, a justiça de Deus, o peso da balança de Deus e o peso da vontade de Deus e o peso da sua vontade, qual que desceria para baixo? O peso da vontade nossa, do homem. Porque o peso da balança de Deus é para cima, sempre é presente, sempre é segura. Porque a vontade de Deus é perfeita, mas a nossa não é. Somos limitados, somos pecadores. E não tenha medo de dizer não, meu irmão, nem ficar com vergonha, que nós somos fracos, porque somos. A nossa força vem do Senhor. É Ele que está em nós, é a nossa força. Sozinho a gente não vence nada. Não tenha dúvida disso. Talvez alguém não goste, que eu já encontrei um irmãozinho,
Uma vez a gente falando sobre o bichinho de Jacó, ele disse, não, eu não sou o bichinho de Jacó. Vocês imaginam o que eu respondi para ele? Meu irmão, faça o seguinte, rasgue essa página da sua Bíblia. Já que você não confia, não crê, rasgue. Jogue fora. Ele não crê, ele disse que não era. E se está escrito, como é que ele pode dizer que não é? Foi a resposta que eu pude dizer, ele rasgue. Como é a palavra certa a Elias? Meguenete. Posso fazer nada, não é isso? A verdade é essa, acabou-se. Isso a gente aprendeu com Marcos Graconato, outro homem de Deus. Batista da Reforma, mas um homem de Deus. Então, queridos irmãos e amados, a igreja e a família de Deus, muitas das vezes, por não fazer a vontade de Deus, o que é que eles fazem para tentar se livrar? Enganado ainda pelo inimigo, que a culpa é de Deus. Ainda a culpa é de Deus. Isso ainda é o inimigo enganando mais ainda. O nosso Deus nos ama. O nosso Deus quer a gente feliz. Se há tristeza na vida do homem, porque foi o homem quem buscou a tristeza, o pecado, deixou de fazer a vontade de Deus. Mas é claro isso. Aqui hoje não tem nenhuma criancinha, para não entender, nós somos tudo velhinhos. Aqui, esse grupo, nós vamos abrir essa classe, a classe da terceira idade. Mas não adianta dizer que não é, olha os cabelos tudo branco aí, todo mundo aí. Edenildo ainda tentou disfarçar que pintou o cabelo. O Roselano olhou para mim assim, ó, é o dela que está mais branco, é o dela. O seu é loiro e eu sei, é o seu e o de Valneide. A senhora acredita, irmã Josefa dos Santos Oliveira, que hoje eu estava me lembrando da senhora Edenilson? Creia, creia. Eu estava analisando, sério. Eu digo, meu irmão Denilson é muito mais novo do que a irmã Josefa. Sério. Não, mas isso é porque a senhora está desejando, num momento assim de descontração, tal, entendeu? Mas creia que eu pensei nisso. Pensei, sério. Digo, meu irmão Denilson é muito mais novo. É mais ou menos aproximadamente isso, né? Então veja, queridos irmãos e amados, agora uma coisa importante. O que é a vontade de Deus para você, para mim, para nós, como esses escolhidos? Para sermos fiéis à vontade de Deus. O que é que a gente pode entender? O que é a vontade de Deus para nós? É tudo o que Deus exige para que a gente seja. É tudo que Deus quer que a gente seja. Essa é a vontade de Deus para nós. É tudo aquilo que Ele quer que você seja. Você lembra do que Ele já falou, já falei hoje aqui? Que nós somos a imagem e semelhança dEle, Ele quer que a gente seja isso. A sua imagem e semelhança, Ele diz, eu fiz vocês assim. Mas o homem desviou da vontade de Deus. O pecado entrou no mundo. Mas mesmo assim, Deus não desistiu que a gente seja a sua imagem e semelhança. Ele usou os profetas. Ele usou os apóstolos, discípulos, mas ele disse, mas eu mesmo vou lá. Para que esse povo volte a ser a imagem e semelhança da qual eu criei. E como o Filho foi na cruz, para que aquele sangue remidor pudesse nos tornar de novo, limpos, lavados por aquele sangue, nos trazendo a ser essa imagem perfeita dele e a sua semelhança. Semelhança, Deus de um caráter perfeito, Deus de santidade, de pureza, de amor, de fidelidade, de bondade, de benignidade, é o que Deus quer que sejamos, essa imagem e a semelhança dEle.
Ele não se contentou de perder o homem e veio, deixou a glória. A sua glória veio para trazer a gente de volta para Ele. Então, irmãos, essa é a vontade de Deus para você, para mim, para nós. É tudo aquilo que Deus exige, segundo os seus propósitos eternos de amor por nós. Irmãos, Jesus Cristo sabe o que é o melhor para os seus discípulos. Olha o que ele disse em Apocalipse 4:11. Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Está vendo? Nós somos vivos, hoje fomos criados pela vontade de Deus. Coisa linda! Que alegria traz em nosso coração. É Apocalipse 4:11. Devemos, irmãos, receber e fazer a vontade de Deus, aquilo que Ele determina, para que nós sejamos perfeitos cada dia, mais e mais. Segundo Reis, capítulo 8, verso 25, está escrito assim, preste atenção. Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando disseste, você nunca deixará de ter diante de mim um descendente, que se assente no trono de Israel, se tão somente os seus descendentes tivessem cuidado de, em tudo, andarem segundo a minha vontade, como você tem feito. Amém? Isso é Salomão conversando com Deus. Está vendo, irmãos? Que a vontade de Deus, ela precisa ser cumprida em nossas vidas. A gente não pode fazer a nossa própria vontade. Esse papozinho aí tá bom, né? Hein? O assunto aí tá jóia? Estou falando de Deus? Não, né? Então ouça o que Deus está falando para vocês. Vocês querem fazer a vontade de Deus? Querem? Sim? Fale alto. Sim. Então Ele quer que você ouça a voz dEle agora. Certo? Então, os queridos irmãos e amados, Jesus ordena que cumpramos as suas ordens completamente. Olha o que disse Moisés, no capítulo 17 de Gênesis, verso 1. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhes apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Está ouvindo, jovem? Como Deus é bom, o que Ele quer da gente? Seja íntegro, faça a sua vontade, disse Deus, faça a minha vontade. É o que a gente precisa. Então, queridos irmãos, Jesus como Pai de amor, Ele é a providência, o melhor para seus filhos. E seus filhos precisam fazer a sua vontade. E esses filhos somos nós. Ouça mais um pouco. 1 Reis 8:23. E orou, Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo da terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andas segundo a tua vontade. Está vendo, irmãos queridos? E para encerrarmos, irmãos, como receber e desenvolver a vontade de Deus em sua vida? Primeiro, a vontade de Deus deve ser de acordo, a nossa vontade deve ser de acordo com a vontade de Deus. Você quer alguma coisa? Tem que ser Deus, na vontade de Deus. Esdras 7:18. Você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade de Deus.
Não tem como a gente não querer fazer a vontade de Deus, né? Porque tudo é pela vontade de Deus. Nós precisamos, irmãos, compreender qual é a vontade de Deus para nós. Quando Paulo diz aos Efésios, capítulo 5, verso 17, portanto, não sejam insensatos, mas procure corresponder qual é a vontade do Senhor. Tem para onde a gente correr? Não tem. Não tem. Então, queridos irmãos e amados, nós não podemos nos dispersar quando a palavra de Deus está sendo compartilhada, porque é a vontade de Deus para nossas vidas. Nós estamos na igreja do Senhor, onde Ele se faz presente, justamente para nos ajudar a vencer as dificuldades da terra, para que a gente possa superar os problemas. Você lembre, voltando a Abrão, Deus foi a providência do holocausto de Abrão, providenciou o carneiro. É o que Ele providencia para a gente todo dia dentro das nossas necessidades. Mas a gente precisa fazer a sua vontade somente. Amém? Que o Senhor nosso Deus continue assim, trazendo a nós a sua vontade, para que a gente com a nossa família, nosso lar, nosso casamento, nossos filhos, nossas igrejas, que são as obras do Senhor, possamos todos, em uníssonos, sempre fazendo a vontade de Deus. Amém? Então vamos ficar de pé. Nós louvamos a Deus, é a nossa irmã, diaconisa Rosilane Vieira da Silva. Ela também que já faz parte desse grupo da terceira idade. Vamos estar orando com ela. Queremos ouvir a Tua voz, ó Deus, que é a Tua vontade para nossas vidas. Te agradecemos, Pai, pelos livramentos, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Sim, ó Deus. Nossas famílias, ó Deus. Ó Pai amado, muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e está fazendo nas nossas vidas, Pai. Nos leva, Senhor, debaixo da Tua proteção, para os nossos lares, ó Deus, nos dá um sono reparador, ó Pai amado. Nós entregamos nas Tuas mãos, ó Deus, cada família aqui representada, Senhor. Toma nas Tuas mãos, ó Deus, abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sempre derramada sobre suas vidas, suas famílias, seus casamentos e seus filhos, sobre essa igreja viva, santa e gloriosa do Senhor Jesus Cristo, como toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra edificada nos quatro cantos desta terra. Nós abençoamos no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo, e a igreja do Senhor Jesus Cristo diz, amém, glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos dispensados.